possível ensinar a condição humana? Como aprender a condição humana para que cada um seja protagonista de seu destino, autor de sua história e ao mesmo tempo compreenda que é um ser cósmico e terrestre? Como trabalhar uma pedagogia da condição humana capaz de interrogar a nossa situação existencial no mundo? Que conteúdos são válidos ou quais experiências que deverão ser desenvolvidas para que cada um perceba, que tome consciência de suas necessidades biológicas, culturais, físicas, políticas e espirituais? A condição humana é fruto de nossa hipercomplexidade, ou seja, ela é fruto das múltiplas dimensões que integram a nossa corporeidade. E essas dimensões, elas nos inserem no mundo e ao mesmo tempo nos diferenciam. Esses questionamentos iniciais nos levam a fazer algumas ponderações, algumas observações. A primeira delas é que, para compreender a condição humana, palavras não bastam. É preciso ação e experiência, porque as palavras não substituem a ação e a experiência. Então é preciso vivenciar, experimentar essa multidimensionalidade humana em nossa corporeidade, para que nós possamos compreender que o ser humano é feito de poesia e de prosa. Ele é singular e plural. Ele é único e é diverso, capaz de atos de grande generosidade e, ao mesmo tempo, de cometer desatino, de cometer atrocidades. Isso indica que a educação ela precisa criar as condições experimentais necessárias para que cada um possa compreender a sua condição no mundo e a sua própria condição humana. A condição humana deveria ser o objeto principal da educação. Deveria ser a sua coluna vertebral. E para isso é importante, é necessário deixar de fragmentar o conhecimento humano em disciplinas isoladas, que não dialogam entre si e que apenas favorecem a cognição humana, a parte intelectual do ser humano. Para Morin, as áreas do conhecimento precisam dialogar entre si. Elas precisam ser integradas. E aí eu pergunto, mas o currículo prescrito favorece esta integração? Favorece a compreensão do todo e das partes? A maneira como a escola está organizada favorece o diálogo entre os professores, o diálogo inter e transdisciplinar, os projetos integradores? São aspectos importantes a serem observados. Um segundo aspecto importante é que Morin nos diz que para conhecer o ser humano é preciso situá-lo no universo e ao mesmo tempo separá-lo. Por quê? Porque o ser humano ele é cósmico e é ao mesmo tempo terrestre e portanto ele é uma unidade múltipla, complexa, significando que nós somos todos seres, uma base física, biológica, cultural, social, espiritual, e tudo isso absolutamente ao mesmo tempo. Então, biologicamente, nós trazemos o nosso capital genético, que é algo que também é comum e ao mesmo tempo nos diferencia. Nos diferencia através da cor dos nossos olhos, a cor da pele, a língua que professamos e mais. Culturalmente, é um ser que está ancorado numa cultura local, que possui saberes, crenças, valores que são transmitidos de gerações a gerações. E socialmente, é um indivíduo que faz parte de uma sociedade e a sociedade do qual esse indivíduo também é parte. Então, aos poucos, o indivíduo vai influenciando a sociedade e a sociedade vai influenciando o indivíduo. Então, vejam bem, quer dizer, para nós, como professores, educadores,
Para percebermos essa dimensão biológica, cultural e social, é muito importante se desenvolver projetos pedagógicos que despertem no aluno as suas raízes culturais, as suas origens ancestrais, identificando aquilo que une e, ao mesmo tempo, aquilo que diferencia. É mais, perceber que quem somos é inseparável de onde viemos e de onde nós estamos. Educar a condição humana pressupõe, eu diria, 3 aspectos importantes. Primeiro, o desenvolvimento da consciência e da autonomia individual. E mais, participação política, social, comunitária e, ao mesmo tempo, o cuidado importante com as relações ambientais e ecológicas. É preciso aprendermos a trabalhar as relações que integram o triângulo da vida, constituído pelas relações indivíduo, sociedade e natureza. Então, os alunos precisam aprender a trabalhar cooperativamente, colaborar uns com os outros, resolver os seus conflitos, desenvolver o autoconhecimento, ao mesmo tempo desenvolver a sua sensibilidade ecológica e social, para que nós possamos entender que somos todos membros de uma mesma comunidade de destino e que a convivência com a diversidade é um dos grandes aprendizados da nossa condição humana. O nosso amigo Edgar Morin, ele também nos diz que a educação precisa ser uma educação personalizada, uma educação socializada e, ao mesmo tempo, planetária. Então, a minha pergunta, como educar todas essas dimensões? Então, uma educação personalizada é aquela que acolhe os sujeitos com as suas histórias de vida, acolhe as experiências individuais e dialoga com elas. Nesse sentido, a escola precisa aprender a valorizar as descobertas individuais dos alunos. Por exemplo, em um projeto, em um problema de matemática, tem alunos que gostam de trabalhar com materiais concretos, outros alunos vão querer utilizar o computador e outros alunos podem usar desenhos. Então, todas essas maneiras de aprender a pensar são legítimas e importantes. Uma educação socializada, ela promove a participação, o compartilhamento de experiências, estimula o pensar juntos, cultiva a ética, o respeito, a solidariedade e a responsabilidade social. Por exemplo, nós temos que fazer com que os nossos alunos aprendam a planejar coletivamente, a executar um projeto com os seus companheiros, com seus demais colegas. E esse é um recurso muito importante para o desenvolvimento de uma aprendizagem colaborativa, o que é fundamental também para o desenvolvimento de uma educação planetária. Uma educação planetária é aquela que se preocupa com as questões ecológicas e ambientais e desenvolve a consciência de uma cidadania planetária. Então, podemos desenvolver essa consciência, essa educação planetária, a partir de projetos, por exemplo, com crianças, um tipo de projeto que nós chamamos, em que eles identificam como sendo vigilantes do planeta, onde os alunos trabalham com diversos materiais de reciclagem, trabalham as questões de preservação da fauna, da flora, trabalham as questões do desmatamento, trabalham as questões do aquecimento global. Então, nesses projetos aqui, os alunos, eles discutem questões socioambientais, problemas de saneamento, o consumismo excessivo e as suas consequências para o futuro do planeta. Resumindo, aprender a condição humana deverá ser a finalidade maior da educação. Para aprender a condição humana é preciso criar condições experienciais necessárias para que cada um possa interrogar a sua humana condição, perceber tanto a nossa condição cósmica como seres espirituais e, ao mesmo tempo, a nossa condição terrestre, que para conviver se relaciona com o meio social, natural e cultural. Eu diria que o aprendizado da condição humana é algo que deveria ser a coluna vertebral do nosso sistema educacional.
E trabalhar com essas dimensões é preciso estratégias pedagógicas capazes de desenvolver o autoconhecimento, a autonomia individual e, ao mesmo tempo, trabalhar a responsabilidade social, ecológica e planetária.